Pessoal, meu nome é Áquila, eu falo aqui do canal Chamados para o Reino. Antes de eu começar esse vídeo, eu já peço para você curtir e compartilhar, porque esse é um assunto que está muito em alta e eu vou contar para vocês a minha experiência com o batismo no Espírito Santo. Bom, primeiramente eu tô com essa voz porque eu tenho um pouco de rinite. Pouco não, eu tenho muita rinite e a rinite atacou bem na hora que eu fui fazer o vídeo, mas tudo bem. Nós vamos falar um pouquinho sobre o batismo com o Espírito Santo. E a primeira vez que o batismo com o Espírito Santo ele é mencionado, ele vem através da boca de João Batista, o profeta que endireitou o caminho do Senhor. Vamos ver o que ele diz? Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista estava falando isso no livro de Mateus, capítulo 3, nos versos 11 e 12. Ele estava se referindo ao Senhor Jesus. É Ele quem viria e nos traria o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é um assunto muito polêmico que traz muitas dúvidas para muitas pessoas. E na minha época de criança, eu ouvia dizer que só os crentes que eram salvos que eram batizados com o Espírito Santo. Mas na verdade, o Espírito Santo, ele é necessário para o corpo de Cristo, porque é através do batismo com o Espírito Santo que nós recebemos os dons do Espírito Santo mencionados lá no livro de 2 Coríntios pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi um especialista no Espírito Santo e nos deixou ensinamentos riquíssimos sobre o Espírito Santo. Eu não vou me estender aqui nesse vídeo, porque é um vídeo mais para eu contar o meu testemunho, mas se for enfim, do interesse de vocês, eu posso fazer um vídeo falando a respeito do Espírito Santo, trazendo a minha visão do que é realmente, o que significa o batismo com o Espírito Santo, mas eu vou contar para vocês o meu testemunho. Bom, desde a minha infância, eu sempre fui uma criança extremamente sensível ao mundo espiritual, seja por consagração, né, através, né, por viver nesse ambiente de igreja, seja porque Deus já tinha um chamado na minha vida, aonde eu atuaria mais nesse sobrenatural de Deus. Mas fato é que eu sempre fui uma criança extremamente sensível ao mundo espiritual. Então eu sempre tive sonhos proféticos, só que eu não sabia muito bem lidar com esses sonhos. Hoje, depois de adulta, eu vejo que eu sempre tive os mesmos sonhos, ou seja, desde criança eu sempre tive sonhos que hoje eu testifico como sonhos do Espírito. Hoje, depois de muito tempo já na igreja, estudando, tendo discernimento espiritual das coisas, eu já vejo que eu desde criança tinha essa sensibilidade, já recebia do Senhor revelações já até muito avançadas para uma criança. Só que as experiências, elas não são suficientes para dizer que você é um crente em Jesus. Porque muito embora lá no meu profundo eu já fosse ministrada pelo Espírito Santo, eu não era racionalmente uma crente. Porque eu não entendia a teoria, né? A Bíblia, essa questão da salvação, eu não sabia ainda qual era a magnitude disso. Então eu não posso dizer que eu já era crente. Eu fui criada na igreja, era de berço evangélico, e exatamente por ter essa educação cristã, eu não tinha acesso a muitas coisas que algumas pessoas tinham. Então, assim, além de eu já ter uma sensibilidade com o mundo espiritual, eu ainda tinha um coração, vamos dizer, mais puro, porque eu não entrava em contato com certas práticas mundanas que me contaminavam. Isso já era, né, o suficiente para o Senhor, né, já me usar quando eu era criança. E por que isso? Porque o culto ele precisa ser racional. É o que o apóstolo Paulo fala sobre o culto racional, é aquele culto onde você entende quem é Jesus e o que ele significa para a sua vida, o que ele fez na sua vida e o que ele fará, né? Todas as bênçãos que estão incutidas no conhecer a Jesus. Por isso eu digo que eu não era uma crente. Mas quando eu estava na minha pré-adolescência, um dia uma irmã decidiu que eu e uma amiga minha da igreja deveríamos receber o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque ela já tinha 12 anos e aproveitaram e me levaram. Na época eu tinha uns 10 anos, né? E era costume daquele povo, daquele tipo de denominação, quando a criança já tinha certo entendimento, eles já começavam a ministrar a respeito do batismo, a respeito dos dons espirituais, né? E naquele momento ali eu fui para essa reunião de oração.
Então, ali naquela reunião de oração, eu não me recordo o que aconteceu e eu me lembro de, já na época, não me recordar o que aconteceu. Segundo a irmã, eu fui batizada com o Espírito Santo com fogo, mas eu não me recordo. E eu já perguntei para as pessoas que estavam ali naquele momento, elas também não se recordam, porque já faz muitos anos, foi há 20 anos, há mais de 20 anos atrás, né? E isso sempre foi uma incógnita para mim, depois que eu voltei para a igreja, porque após esse episódio, passou-se uns anos, minha mãe se casou novamente, se casou, né, com meu padrasto, na época meu falecido padrasto, e ela foi morar junto com ele. Nesse momento da minha vida, dos 12, mais ou menos, entre os 12 e os 13 anos, até os meus 19 para 20 anos, eu vivi fora da igreja. Então, eu não me interessava por esse assunto, enfim, nunca me interessei nem quis retornar a essa lembrança. Então, passados alguns anos, eu retornei para a casa do Senhor, dos meus 19 aos 20 anos, e eu comecei a entrar em contato com o setor da igreja que era de missões. E ali era muito se falava a respeito do livro de Atos. Eu li o livro de Atos na época e comecei a ficar intrigada como os apóstolos faziam aqueles milagres. Porque muito embora na palavra estivesse escrito, né, que eles faziam isso, operavam no poder do Espírito Santo para uma nova convertida, né, uma pessoa que estava entrando em contato com a palavra, aquilo é muito intrigante. E eu comecei a ficar curiosa a respeito disso. Só que houveram algumas situações, eu acabei me afastando da igreja e no ano de 2018 eu retornei para a igreja de uma forma mais decidida. Eu nunca abandonei a igreja dos meus 19 aos 20 anos. Mas no ano de 2018 foi quando eu decidi realmente que eu iria servir ao Senhor e que eu seria totalmente consagrada a Ele, negaria ao mundo, e foi quando tudo começou. E quando eu retornei para essa igreja, eu falei assim: Senhor, então se for para te servir, eu quero te servir de uma maneira extraordinária. Já que eu tenho que abrir mão de tudo, todos os prazeres do mundo, dos meus interesses, daquilo que eu acho que é certo para mim, eu quero viver o cristianismo de Atos dos Apóstolos. E daquele momento ali, eu comecei a perseguir o sobrenatural de Deus. Então eu comecei a ver vídeos sobre isso, a pesquisar sobre isso e fui encontrando informações a respeito. E aí que me veio a grande dúvida: será que naquela vez, comecei a me lembrar, eu fui realmente batizada no Espírito Santo? E eu cheguei à conclusão de que eu não tinha sido batizada com o Espírito Santo porque eu não lembrava, porque algumas pessoas diziam que o batismo com o Espírito Santo, ele seria uma coisa memorável, que não dá para esquecer. Então, eu enterrei o assunto e comecei a buscar pelo meu batismo. E eu comecei a buscar pelo batismo com o Espírito Santo, comecei a orar nesse sentido. Foram alguns meses de busca até que eu tive uma primeira experiência em sonho. No sonho, eu recebia o batismo com o Espírito Santo. E engraçado que o meu corpo sentia. No entanto, eu não falava em línguas. E eu achava que só era batizado quem falava em línguas. Mas eu fui batizada no sonho, não acordei falando em línguas. Tem gente que diz que acordou falando em línguas. Enfim, não aconteceu nada. Foi só aquela emoção do sonho ali mesmo. Só que quando eu acordei, eu falei assim: Senhor, será que eu realmente fui batizado com o Espírito Santo? Eu comecei a duvidar daquela experiência no sonho que eu tinha tido. E veja bem, a minha vida, ela é marcada com... o Senhor, ele se apresenta muito para mim através de sonhos. Hoje eu entendo isso, mas na época houve um grande conflito na minha mente se aquilo realmente tinha acontecido ou não na minha vida. E eu comecei a questionar o Senhor e continuei buscando pelo batismo do Espírito Santo. Porque na minha mente, na minha cabeça, o batismo com o Espírito Santo, eu teria que sentir, teria que ser uma coisa consciente. Foi quando eu tive um segundo sonho, e esse sonho, ele foi sobrenatural. No sonho, eu estava numa espécie de teatro, e estava em cima de um palco. Junto comigo tinham outras pessoas. E nesse sonho eu vi o meu pastor. E o meu pastor dizia assim no microfone: quem quiser ser batizado com o Espírito Santo, façam círculos aí que eu vou orar por vocês. Aí estava eu e mais duas pessoas de mãos dadas, não conhecia nenhuma delas, e neste sonho ele vinha e colocava a mão sobre a minha cabeça. Só que o curioso do sonho foi que no momento em que ele coloca a mão na minha cabeça, eu acordo sentindo que uma mão me tocou no alto da cabeça. E não era uma mão de pequena, uma mão grande.
E naquele momento ali, eu começo a duvidar se alguém tinha realmente me tocado. E como eu dormia com meu filho, eu até olhei para ver se a mãozinha dele não tivesse roçado e de repente eu achei que alguém me tocou. Mas ninguém estava próximo de mim. Realmente, uma mão havia me tocado. E bem, nunca mais eu esqueci esse sonho. Eu agradeci ao Senhor quando eu decidi crer que realmente eu havia recebido o batismo. Só que algo ainda me intrigava. Eu ainda não falava em línguas. E depois eu comecei a pesquisar do porquê que eu não falava em línguas. E o que eu notei? Eu era uma pessoa extremamente travada, porque eu achava que o falar em línguas era algo, assim, muito fora, racionalmente impossível de se fazer. E até mesmo, se você for observar, parece até, entre aspas, uma maluquice, né? Então eu era muito travada no que as pessoas iriam falar e de que forma essa língua sairia da minha boca. Então, na verdade, eu estava retendo o falar em línguas. E o falar em línguas, na verdade, ele evidencia que você foi batizado. Não quer dizer que você não falar em línguas, você não foi batizado. E o falar em línguas, depois eu fui descobrir, né, que de tanto eu pesquisar sobre, foi um dom que eu recebi, né? É um dom comum no meio do corpo de Cristo. Todas as pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, elas automaticamente já recebem esse dom, porque ele é um dom para edificação pessoal. Porque a palavra do Senhor vai dizer, pelo ministério do apóstolo Paulo, que o falar em línguas é falar a Deus. É a língua do Espírito Santo que intercede na nossa boca. Nós não entendemos, o nosso racional, ele está desligado para que o espiritual fale através de nós. Então, o Espírito Santo, ele sonda o coração de Deus a respeito da vontade dele para nós. E o falar em línguas é o evidenciar, a oração em línguas é o falar o que está no coração de Deus, é orar a favor da vontade de Deus para as nossas vidas. Muito embora seja um dom ordinário, ou seja, um dom que é automaticamente dado ao cristão, porque é um dom que vai te ajudar na caminhada de fé e ajudar que a vontade de Deus ela se cumpra na sua vida, porque você vai orar a vontade de Deus para a sua vida, o seu racional vai estar totalmente desligado, você não vai saber o que você está orando. Mas também é um dom que deve ser buscado, principalmente a interpretação de línguas, porque muitas pessoas profetizam em línguas e precisa do intérprete. É um dom para a igreja, interpretação de línguas. Mas o que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente retém o dom por medo do que as pessoas vão falar, e é um dom tão importante. E agora eu vou contar para vocês como eu descobri que eu falava em línguas. E eu descobri que eu falava em línguas quando, num culto, onde veio um pregador de fora em uma das congregações, eu simplesmente deixei o Espírito Santo me levar e ele começou a colocar uma sílaba na minha boca, que no mundo espiritual eu não sei o que significa, mas era basicamente re. E ali eu comecei a falar em línguas e depois disso eu fui só me desenvolvendo. Hoje o Espírito Santo de Deus me dá uma variedade de línguas durante a oração, e quanto mais eu falo, mais línguas ele me dá. E o que eu quero dizer sobre isso? O apóstolo Paulo nos exorta a buscar os dons espirituais. E muitas pessoas, por não terem o conhecimento do Espírito Santo e da sua obra em nós, rejeitam a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Então, com essa experiência, eu tenho alguns pontos para enfatizar para você. O primeiro ponto: o fato de você não falar em línguas não quer dizer que você não seja batizado com o Espírito Santo. Mas se você é batizado com o Espírito Santo, você provavelmente fala em línguas, porque é um dom dado por Deus para edificação sua e para edificação da igreja quando ele é falado em profecias. Segundo ponto: às vezes você tem o dom, só que você retém por medo do que as pessoas vão falar de você. Mas isso você está retendo a sua própria bênção. Não deixe de fluir no dom que Deus te deu por medo do que as pessoas vão falar. E terceiro, faça como Paulo exortou-nos. Busque os dons espirituais, busque o batismo com o Espírito Santo e se esforce, porque às vezes muitas pessoas demoram para receber. Algumas pessoas recebem automaticamente, mas outras recebem com muito pedir.
mas eu creio que o Senhor, ele vai fazer na tua vida. Busque os dons espirituais para a tua vida. Busque o batismo com o Espírito Santo na sua vida. Quanto mais você buscar os dons espirituais para atuar no corpo de Cristo, mais o Senhor vai te dar. Porque ele se agrada daqueles que buscam o seu reino e a sua justiça como prioridade, e as demais coisas a ti serão acrescentadas. Está em falta pessoas que buscam os dons espirituais para atuar na igreja. Então seja você uma pessoa que vai se esforçar para quando você encontrar com o seu mestre e ele te encher de talentos, você ter as obras das suas mãos para apresentar ao Rei dos Reis, que as suas mãos estejam cheias da obra aprovada do Senhor. Busque o batismo com o Espírito Santo, porque nós vivemos em dias maus. O discernimento de espíritos, ele é necessário para que nós não caiamos no engano dos últimos dias.